Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, a paz e o amor de Deus estejam com todos vocês. Que alegria, estamos juntos nesse dia 7 de setembro, chamamos o Dia da Pátria. E nós queremos pedir hoje ao nosso Deus Todo-Poderoso, pelo nosso Brasil, para que haja mais ordem e que haja realmente progresso, como está naquela faixa na bandeira nacional, né? Então nós queremos também pedir a intercessão de Nossa Senhora, padroeira do Brasil, por esse nosso povo, por essa nossa nação, pelos nossos governantes, que realmente esse país, essa pátria, seja uma casa para todos os brasileiros, todos aqueles que aqui vivem, aqueles que aqui nasceram. Nós iniciamos esse nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós queremos refletir no dia de hoje o Evangelho que está em Lucas, no capítulo 6, versículos de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Descendo com eles, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima, de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e ser curados das suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão e irmã, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Irmãos, gostaríamos aqui de destacar a necessidade da oração na nossa vida. Veja que até Jesus, que era Deus, ele se colocava em oração diante das decisões que ele iria tomar. E ele se colocava em oração não é porque ele era Deus, mas porque ele era homem também. Ele era homem e era Deus. E ele viveu o seu 100% de humanidade aqui na Terra. E ele se comportou como homem aqui na Terra, homem obediente a Deus. E ele então, tendo em vista que o seu projeto de salvação precisava caminhar, ele então, dentre vários discípulos que ele havia formado, ele iria tirar ali os apóstolos, aqueles que seriam enviados também para anunciar, também para tocar nos enfermos, também para fazer chegar a boa nova em todos os cantos da terra. E nós vimos aqui então que Jesus se colocou em oração, ficou a noite inteira, e quando o dia
amanheceu então, ele, dentre aqueles vários discípulos que ali estavam, ele separou os 12, que os chamou de apóstolos. E nós vemos então que depois disso, ele desceu com eles e parou numa planície. Se achava um grande número de discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, vindas de Jerusalém, vindos de Sidônia, vindos de vários lugares, porque essas pessoas vinham a ele para serem tocadas pelo Senhor. Aqueles que eram atormentados por espíritos malignos, espíritos imundos, ficavam curados, ficavam libertos. Todo o povo procurava tocá-lo. Quero dizer para você hoje que o Senhor também, ele vem nos nossos dias, ele vem em busca de discípulos, ele vem em busca de apóstolos para prosseguirem, para continuarem com o anúncio da Boa Nova, com a missão de curar, de restaurar, de libertar o povo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, é preciso que nós nos abramos a isso, que nós nos coloquemos na presença do Senhor, para que Ele também nos toque. Primeiramente, Ele quer nos tocar, Ele quer nos curar, para depois nos enviar também a sermos instrumentos dEle. E nós não podemos nos fechar ao chamado de Deus, ao chamado e ao envio do Senhor. Nunca nós tivemos uma situação como nós vivemos nos nossos dias, pessoas que abandonam a fé por nada, apenas por preguiça, por indiferentismo, por atração ao pecado. As pessoas abandonam a palavra de Deus, abandonam o corpo do Senhor, abandonam o próprio Senhor. Mas essas pessoas que fazem tudo isso, não como uma peste que o Senhor manda para essas pessoas, mas as pessoas que se afastam do Senhor, elas então, por elas próprias, elas deixam de receber a força que emana da presença e da pessoa de Jesus. E nós precisamos cair na real de que nossas forças são insignificantes, são insuficientes para combater as dificuldades, para combater o mal. E nós precisamos contar com a ajuda do Senhor. Precisamos contar com o toque do Senhor. Precisamos nos abrir a Ele, nos deixarmos ser tocados, envolvidos por Ele, enviados por Ele para fazer a sua obra e para receber também na nossa vida os frutos, os benefícios da nossa presença junto dEle. Irmãos, nós precisamos orar. A nossa pátria, nesse dia, completa mais um ano de vida. E nós estamos vendo tanta confusão entre os poderes, legislativo, judiciário, executivo. É uma confusão só, um fala daqui, outro fala de lá. Não estou falando aqui que um está certo, outro está errado, mas que, na verdade, todos estão errados, né? Porque devem buscar o consenso, a unidade. E tudo isso se faz com a verdade.
tudo isso se faz com a honestidade. Quando nós pensamos no povo, quando nós pensamos nas pessoas que vivem nesse país, precisamos pensar com o pensamento de Deus, que quer o melhor para os seus filhos. E nessa pátria amada, salve, salve, como nós cantamos, tem tudo para que nós sejamos felizes, para que os filhos dessa pátria sejam felizes. E a causa de não ser feliz é por causa dos interesses próprios, do poder, da corrupção, da roubalheira, da ignorância, de tanta coisa, e da nossa omissão como filhos dessa pátria. Que nos deixamos envolver por promessas tolas, por promessas, por misérias, por esmolas que nos são oferecidas, e nós acabamos nos vendendo por migalhas. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos abrir o nosso olho, vamos abrir o nosso coração e vamos deixar Deus ser Deus em nossa vida. Que nós façamos também como o Senhor, tenhamos uma vida de oração, nos coloquemos na presença de Deus e deixemos que Ele fale ao nosso coração e nos dê o direcionamento para nós exercermos a nossa cidadania, para exercermos e exigirmos os nossos direitos. Vamos então rezar por essa nossa pátria. Pedimos pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil. Vivemos um momento ruim de ódio, de violência, marcado por injustiças e maldades. Para construirmos a justiça e a paz em nosso país, necessitamos muito do vosso amor misericordioso, que nunca se cansa de perdoar. Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil. Estamos indignados diante de tanta corrupção e violência que espalham morte e insegurança. Pedimos perdão e conversão. Nós cremos no vosso amor misericordioso que nos ajuda a vencer as causas dos graves problemas do país. Injustiça e desigualdade, ambição de poder e ganância, exploração e desprezo pela vida humana. Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil. Ajudai-nos a construir um país justo e fraterno, que todos estejam atentos às necessidades das pessoas mais fragilizadas e indefesas, que o diálogo e o respeito vençam o ódio e os conflitos, que as barreiras sejam superadas por meio do encontro e da reconciliação, que a política esteja de fato a serviço da pessoa e da sociedade, e não dos interesses pessoais, partidários e de grupos. Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil. Vosso Filho Jesus nos ensinou: pedi e recebereis. Por isso nós vos pedimos confiantes. Fazei que nós, brasileiros e brasileiras, sejamos agentes da paz, iluminados pela palavra e alimentados pela Eucaristia. Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil. Vosso Filho Jesus está no meio de nós, trazendo-nos esperança e força para caminhar. A comunhão eucarística seja fonte de comunhão fraterna e de paz em nossas comunidades, nas famílias e nas ruas. Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil. Nossa Senhora Aparecida, rogai por todos nós, brasileiros e brasileiras. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém.